Olá, boa noite. É inadmissível, incompreensível a omissão, a falta de ação do ministério da igreja, presbíteros, pastores, diáconos, mesa diretora, que realmente dá todo o apoio e blindagem a Ailton José Alves. É inadmissível a omissão de todo esse povo em função de todas as denúncias, todos os desvios de condutas e todas as irregularidades que temos denunciado aqui reiteradamente. Minha gente, é impossível uma igreja dessa acobertar tanta falha, tanto erro, tanta irregularidade de uma administração que a gente já sabe que não tem mais compromisso, aliás, nunca teve compromisso com a palavra de Deus e com a igreja do Senhor Jesus. Ora, todos nós sabemos que houve uma inserção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na política secular, onde a igreja, através de Ailton José Alves e sua mesa diretora, arbitrariamente, de forma desrespeitosa aos membros da igreja, desrespeitosa no sentido no cumprimento da legislação eleitoral, Código Civil, atropelando todos os procedimentos, todas as normas, escolheu e elegeu vereadores, porque não foi só em Recife, não é? Deputado estadual, que é o Adalto Santos, e o deputado federal, Eurico. Amados irmãos, e eu vou postar aqui, vocês prestem atenção, uma reunião em 2016, 21 de agosto de 2016, reunião essa que está anexada ao processo de denúncia, anexado por mim no Ministério Público Eleitoral e também na Polícia Federal, onde, em uma reunião no Templo Central com mais de 3.000 homens em um domingo, o gestor presidente está apresentando, era voto para vereadora, para vereador, ele está apresentando e pedindo voto para a vereadora Aimee de Carvalho. E no vídeo aí, vocês prestem atenção que ele está dizendo: olha, irmãos, não é para mim, porque eu não preciso disso. Eu nunca procurei a vereadora Aimee, nunca procurei o deputado Adalto Santos e nunca procurei o deputado federal Eurico para me beneficiar, porque eu não preciso, para me beneficiar a mim, tanto a mim como a minha família, não é, irmãos? Vocês sabem que Deus tem suprido as minhas necessidades, mas isso é uma pura mentira, é um engano. 3.000 homens dentro do Templo Central. Por quê? É um engano isso aí. Eu vou postar aqui. Por mais de 12 anos, alguns companheiros da convenção insistiam e eu não queria. Mas depois que eu vi as necessidades da igreja, irmãos, e eu como pastor, era uma luta. José Luiz chegava na prefeitura com um projeto como aquele de Mauricéia, esteve todo mundo, e eles nem olhavam. José Luiz voltava triste, aperreado, chegava um projeto assim, botava em cima do balcão dele e dizia assim: o que é isso? Da Igreja Assembleia de Deus. Aí dizia: bota lá para dentro, bota na gaveta. Aí ele dizia: mas a senhora não vai abrir? Eu não vou abrir agora não. É de tal forma que tinha uma irmã trabalhando ali e viu, depois que o pastor José Luiz saiu, veio um feiticeiro com um projeto do Centro Espírita. Na hora abriram e levaram para a autoridade para aprovar. Então a igreja sofria essa discriminação. E a gente ia usar uma pessoa incrédula, beberrão, fumador, às vezes praticando improbidade, que fala que quer, e a gente tem que apresentar ele e pedir para os irmãos ajudarem. Então, por que não usar pessoas que são do nosso convívio e que, se andar errado, o pastor puxa a corda e diz: não dá mais. E acabou-se com a convenção, não é isso? Então, meus irmãos, vocês já sabem que eu não ligo política, não preciso de favor político. Nunca fui ao pastor Eurico, ao deputado Adalto, que está doente, está com essa virose, está de cama, né? Nem
a vereadora aí nem pedir coisa para mim, nem resolver coisa minha, nem de minha família, nem nada disso. Graças a Deus, não, porque eu não preciso. Não é? Eu dou graças a Deus, porque o governador faleceu naquele acidente terrível. Deus deu dado o destino que ele mereceu. A gente não vai julgar ninguém, né? Amém. Agora eu tenho a consciência e o coração tranquilo, porque nunca pedi sequer favor a ele. Não sei. E aonde ele chegava, já estava sendo dizendo, o pastor de Adalto nunca me pediu nada. Né? Nós estivemos numa festa agora aqui em Japão, até o prefeito de lá, depois era aniversário do pastor, eu tenho o microfone assim embaixo, para ele dar uma saudação, que ele conhece o pastor de Pedro. Ele disse assim, o senhor é um pastor diferenciado. Eu deixei de atender pastor do lado dele, porque todos que vão é para pedir dinheiro, é para pedir chefe. É por isso que esses homens defendem Ailton José Alves a todo custo e atropelam Código Civil, Código Eleitoral, Código Penal, Bíblia, compreendeu? Ensinamentos de Jesus. Vocês vão ver que há um acordo, um pacote fechado. De que? Quando a vereadora se elege, quando o deputado estadual se elege, o deputado federal se elege, os seus gabinetes ficam submetidos a Ailton José Alves para a indicação dos seus apadrinhados. Vocês vão ver aí, ó, no gabinete do deputado federal, documentos aqui anexam, percebam aí, quem é que está sendo contratado como secretários, como funcionários desse parlamentar em Brasília e as pessoas morando aqui na cidade de Recife. A irmã da esposa do pastor vice-presidente, filho de Ailton José Alves, e no vídeo vocês dizem que ele diz que nunca procurou, vejam só que coisa séria, esses gabinetes para pedir favor para a família. Mas a cunhada do Júnior, nomeada como secretária parlamentar no gabinete de Eurico, deputado federal Eurico. Filhos de Luiz Mário, o primeiro secretário, nomeado para o gabinete de Aimé Carvalho, está aí a nomeação, vocês percebam a relação de funcionários, nomeado para o gabinete de Adalto. Isto é um absurdo. Isto não pode acontecer. E outra coisa, o Peixoto, que defende essa administração a unhas e dentes, que tem a função de advogado, mas como advogado já deu inúmeros prejuízos pelo comportamento e por omissão, como é o caso da casa de 6 milhões de reais na rua Ferreira Lopes, número 404, que foi penhorada, como todos vocês já sabem. Vejam aí o meu canal, está um vídeo falando sobre isso, que essa casa foi comprada em 2010 no valor de 2,5 milhões, já foi comprada por um valor abaixo do valor do mercado, mas hoje o valor dessa casa é 6 milhões de reais. E foi por omissão de Peixoto, por não cumprir um TAC feito com o Ministério Público em função de um sonzinho lá na Avenida Caxangá, a multa chegou em 4 milhões e essa casa estava escondida, ninguém sabia, e agora vocês acessem o canal, vou deixar o link aqui. A casa foi oferecida como penhora, né, à execução, para que a igreja não fosse executada. E aí o escritório de advocacia tentou embargar essa execução. Então vejam, o gestor presidente indica esse Peixoto, compreendeu? Advogado da igreja, ganhando da igreja e dando prejuízo à igreja, para secretário parlamentar do gabinete de Adalto. Aliás, do gabinete de Eurico em Brasília. Então eu vou repetir. A cunhada de Júnior, irmã da esposa do vice-presidente, nomeada como secretária parlamentar no gabinete de Eurico. O filho de Luiz Mário, nomeado como secretário parlamentar no gabinete de Eurico, está aí o nome dele, uma vez no gabinete de Aimé, uma vez no gabinete de Adalto, e também o Antônio Peixoto,
Agora, vocês prestem atenção que vocês estão sendo usados. Vocês são fechados num curral eleitoral e com essa ideia de que é para ajudar a igreja, são forçados, pelo menos eram. Mas de 2016 para cá a gente fez sucessivas denúncias, inclusive existem 2 inquéritos na Polícia Federal em andamento. Entendeu, meus irmãos? Existe aí também uma denúncia muito grave. Ele disse que não precisava, nunca usou os gabinetes desses homens, né? E acusa até outros pastores de outras denominações, porque ele disse que quando chegava diante do governador, diante do prefeito, me parece que foi de Jaboatão, e o prefeito de Jaboatão elogiou ele porque os outros pastores chegam lá para pedir dinheiro. E o pastor de Adalto chega aqui e não pede dinheiro, mas se envolve, conforme denúncia, em rachadinha no gabinete de Adalto, Santos e de Aimé. Esta denúncia está sendo apurada e nós vamos cobrar do Ministério Público, porque o Ailton José Alves ele foi intimado para depor, mas como a Assembleia Legislativa não havia mandado a relação conforme o Ministério Público pediu, de toda a nomeação do gabinete dele durante todo o período, então essa intimação, a audiência foi postergada. Mas nós vamos cobrar do Ministério Público e queremos saber o desfecho, porque, segundo a denúncia de um ex-pastor de nossa igreja, trabalhando no interior do estado, recebia da igreja, aliás, recebia do gabinete de Adalto Santos, a mulher dele recebia do gabinete de Aimé e repassavam para a administração da igreja para cobrir os salários. Então, meus irmãos, eu queria reafirmar aqui o seguinte: as nossas denúncias são fundamentadas em verdades, em provas testemunhais e materiais. Ailton José Alves, Ailton Júnior, essa diretoria que está aí, Samuel Oliveira, o Dário, pastor Dário, que de tanto se omitir, a gente esquece, porque ele fica como uma mosca morta. João Fernandes, que tem se omitido, tem se calado. Eu acho que ele esqueceu toda a trajetória de um obreiro exemplar na casa do Senhor, que eu conheci muito bem. Mas hoje, diante dessas arbitrariedades, dessas irregularidades, se cala e se omite. Esses homens jogaram, me permitam a expressão, meus irmãos, mas a verdade é dura, mas ela tem que ser dita, olhando nos olhos. Esses homens jogaram na lata de lixo tudo que ensinaram à igreja do Senhor Jesus. E esses obreiros neófitos, essa mocidade, precisa saber, precisa entender que o evangelho não é esse evangelho de fanfarra, de fogos de artifício, não é evangelho de picadeiro, de grito, de alarido. Evangelho é poder de Deus e salvação para aqueles que creem, traduzidos em vidas compromissadas, voltadas para servir ao Senhor Jesus e à sua igreja. A gente só pode deduzir que o compromisso desses homens não é com Deus, não é com a sua obra, é com o salário que ganha, é com Ailton José Alves. Então vejam só, o Samuel Oliveira, o Luiz Mário, compreendeu? Que os filhos ficam sendo nomeados entre o gabinete de Aimé, gabinete de Adalto e gabinete de Eurico, ganhando salários enormes e muitas vezes sem dar uma hora de expediente e ganhando muitas vezes da igreja. Então esses homens, eu vou repetir, não têm compromisso com a igreja do Senhor. Tem usado os membros como curral eleitoral, coisa que a gente denunciou em 2016 e continuaremos aqui denunciando, porque irregularidade é irregularidade, compreendeu? Desvio é desvio e dentro da casa de Deus não cabe esse comportamento. Então Ailton José Alves, Ailton Júnior, Samuel Oliveira, Luiz Mário, Oscar Dantas, Samuel Oliveira já falei, Oscar Dantas já falei, o pastor João Fernandes e o restante, o Simas Dias e os outros pastores auxiliares que não fazem parte da diretoria. Meu irmão, essa diretoria não reúne há muito tempo as condições necessárias e suficientes para continuar dirigindo uma instituição tão séria como a nossa igreja.
Não adianta vocês se omitirem, cobrirem erros, enganos, irregularidades, porque vocês serão cobrados diante do trono branco. A vida de vocês aqui não é nada em relação à eternidade, quando vocês vão ser cobrados pelo pouco tempo que aqui passaram e não agiram de acordo com o comportamento esperado daqueles que são, pelo menos entre aspas, chamados para pastor, para ensinar, para redarguir, para demonstrar a igreja do Senhor Jesus. Eu afirmo novamente, essa diretoria, o compromisso não é com o evangelho, não é com a Bíblia, não é com os ensinamentos de Jesus. O vosso compromisso é com o dinheiro que vocês ganham. O vosso compromisso é com as regalias que vocês ganham. O vosso compromisso é com Ailton José Alves, que mantém vocês e sustenta vocês, como ele mesmo já tem falado. Porque se fosse compromisso com a verdade e com Deus, vocês não se submeteriam a isso e muito menos submeteriam a igreja do Senhor a esse escândalo tão danoso aqui no estado de Pernambuco. Que Deus em Cristo continue nos abençoando e nós continuaremos aqui firmes e fortes, decididos, e denunciaremos: doa a quem doer. Que Deus em Cristo nos abençoe.